como interpretar o ESR. Então, lembrando só que o ESR é um tipo de avaliação que vocês podem usar de triagem, de mapeamento geral, de como o paciente chegou e na comparação de como ele está saindo ou o momento dele sair, que é quando se faz a alta, né? Ele avalia, ele é um método, um instrumento não específico a psicólogos, que tem como objetivo avaliar o paciente e compará-lo com uma amostra normativa, considerando gênero, idade e classe social. Então, lembre que é um recorte e que deve ser considerado os últimos 6 meses. Na dúvida do paciente ou do seu informante, deve considerar o item de menor valor. Então, se está na dúvida se é sempre, às vezes, ou nunca, ou não sei. Se está em dúvida entre sempre, às vezes, marque às vezes, ok? Bom, é um procedimento clínico, tem alvos específicos e parte de uma avaliação de desempenho de um grupo normativo, como eu já disse. Ele faz parte dos instrumentos do Akembar. Vocês vão ouvir falar de AZEBA, ACEBA, então faz parte, tem vários outros instrumentos. Esse é específico para adultos de 18 a 59 anos e avalia em 164 itens o funcionamento adaptativo, o uso e abuso de substâncias e problemas emocionais e comportamentais. Então, dentro do funcionamento adaptativo, ele avalia como o paciente se relaciona com os amigos, cônjuge, família, trabalho e escola, se for o caso, né, de ainda estudar. A educação aí não seria só a escola, né? Dentro dos problemas, ele avalia internalizante e externalizante, internalizante ou internalização, ansiedade, isolamento e queixas somáticas, e externalizante, comportamento agressivo, comportamento de quebra de regras e comportamento intrusivo. E também tem análise do total de problemas, que inclui outros itens, que é problemas de pensamento e problemas de atenção, totalizando em 8 categorias dentro dos agrupamentos, ok? Bom, na etapa 1, o objetivo é identificar o problema para conceitualizar o caso e fazer um planejamento terapêutico. Então, vamos pegar o mesmo caso, né? O caso de um paciente de 37 anos, sem filho, solteiro, engenheiro, que mora sozinho em uma cidade pequena, próxima de Brasília, há 9 anos. Ele nasceu e morou em Salvador até esses 9 anos. Ele é terceiro filho de uma prole de 5, todos ainda residentes da cidade de origem, e ele foi para DF a trabalho. Queixa de estar bastante deprimido, saindo um pouco de casa, sem ânimo para o trabalho, que foi inclusive o que motivou a mudança de cidade. Associa esse estado de humor à demanda do trabalho. Apresenta ideação suicida, dificuldade de relacionamento com o sexo oposto, nega abuso de álcool, drogas e tabaco. Não está em uso de medicação, tampouco em acompanhamento médico. No primeiro atendimento, essa aqui é a análise do software. Então, como eu analiso isso? Essa primeira página avalia a adaptação funcional. Então, essa linha é a avaliação do paciente. Vamos dar um nome para ele, o nome de José, né? Que foi o que a gente deu. Isso. Então, aqui ele é avaliado, lembra das categorias em amigos, esposo ou parceiro, família, trabalho e educação. Aqui, veja bem, ao lado assim direito tem normal e clínico. Aqui, quanto mais alto for a linha, acima do tracejado, melhor. E quanto mais baixo do tracejado, pior. Os dois tracejados, que está entre esse intervalo, significa limítrofe. Quando a gente vai fazer uma análise num grupo não clínico, quando cai aí, o paciente, a gente fala que ele é um paciente que precisa de uma intervenção de prevenção para que ele não se torne clínico. Como a gente está falando de uma pessoa que já procurou um serviço clínico, ele bateu na primeira linha, ele já é considerado, primeira linha superior, já é considerado como clínico, ok? A gente não vai ter aqui referência limítrofe ou subclínica. Então, o que a gente vê? Que José, ele
Em amigos ele está ok, apesar de eu bem pertinho da linha clínica, né? Ele está ok em família e está ok no trabalho, apesar da queixa dele, né? Ele não tem parceira, por isso que deu aqui abaixo, e ele também não estuda, né? Então, apesar das queixas dele, no funcionamento adaptativo, ele teve uma média adaptativa normal, que não é considerada clínica, ok? Então, porque está acima do tracejado. Aqui já é a avaliação de José em problemas. Aqui é o contrário. Então, nessa linha, quanto mais alto, mais clínico. E abaixo do tracejado, normal. Ok? Então, aqui, as categorias avaliadas são agrupadas em ansiedade e depressão, primeira coluna, isolamento, queixas somáticas, problemas de pensamento, problemas de atenção, comportamento agressivo, comportamento de quebra de regras e comportamento intrusivo. Aqui a gente vê que já José apresenta scores clínicos bastante altos para ansiedade e depressão, para isolamento, menos alto, o que seria considerado talvez subclínico se a gente estivesse usando essa categoria para queixas somáticas e problemas de atenção, e alto também clínico para problemas de pensamento. Ah, mas eu não sei inglês. Não tem problema, porque aqui vocês veem embaixo de cada coluna tem o item do questionário. Então, quando está aqui 12, esse é o item do questionário que se refere a se sentir sozinho. E na frente disso, na primeira linha, tem os números 2, 1, 0, que é o que José respondeu. Então, se a gente for pensar, embaixo de cada coluna tem a resposta de José, o item e o que o item representa. Aqui eu marquei, nessas caixinhas azuis, né, o que ele colocou como clínico, e que é legal vocês conversarem com o paciente, né? Então, ele falou que frequentemente se sente sozinho, frequentemente se sente confuso, frequentemente ele chora, ele é reservado, né? E aí vai. Para cada item. A gente vê claramente que ele colocou mais itens em ansiedade e depressão, por isso o score deu mais alto. O software, ele também analisa, e aqui já é marcado, né? Ansiedade, a somatório, né? O agrupamento, ansiedade, depressão, isolamento e queixas somáticas, dando um score de internalizante ou internalização. E ele soma comportamento, ele junta, né, os dados do comportamento agressivo, comportamento de quebra de regras e intrusivo em externalizante e inclui em total de problemas o que é agrupado em internalizante e externalizante em problemas de pensamento e problemas de atenção, ok? Daí aparece esse novo gráfico. Então aqui, né, a gente vê que internalizante ele deu bem acima do tracejado clínico e assim como em total de problemas, não apareceu clínico em externalizante. E ele também apresenta alguns itens críticos. O que são itens críticos? São aqueles itens que aparecem um Czinho na frente do item, né? Que é, por exemplo, risco de suicídio ou abuso de substâncias, né? Aí aqui a gente vê que realmente, como ele citou, não tem abuso de substância considerado clínico, apesar de ter dado um pouco mais alto em álcool. Ok? Bom, por último, ele tenta fazer uma análise, uma comparação com uma classificação categórica, que é aqui o DSM. Então, ele considera 6 categorias aí, né? Problemas depressivos, problemas de ansiedade, queixas somáticas, TDAH, personalidade evitativa, perdão, vou voltar. Depressão, problemas depressivos, problemas de ansiedade, problemas somáticas ou transtorno somatoforme, personalidade evitativa, TDAH e personalidade antissocial. Aqui a gente vê que ele deu, né, segundo essa comparação, alto para problemas de depressão, ansiedade e personalidade evitativa. Deu baixo no restante. Isso é a se confirmar. O questionário, esse instrumento não faz diagnóstico, ele apenas indica. Então, essa seria a parte se a gente pega um instrumento sozinho ou um instrumento no início. Então, aí a gente volta lá com o paciente, checa
até aqueles itens aqui que vocês marcaram para ver o quanto esses itens entrariam nas metas terapêuticas. Então, ele gostaria de se sentir menos sozinho, de ser menos reservado, que aí vocês podem pensar numa exposição, num treino de habilidades sociais. E o que está por trás? Qual é o pensamento que faz ele se manter tão reservado e ter tantas dificuldades sociais? Agora, se você também quiser fazer uma comparação, aqui é só um alerta, né? Transtorno de personalidade sempre mostra também no seu plano terapêutico um prognóstico pior e uma exigência maior do terapeuta de habilidades e um tempo também maior de intervenção, ok? Então, aí é ser investigado. Agora, se você quer usar também na etapa 3, você usou isso e agora você quer comparar como o paciente está depois da intervenção. O instrumento também é legal. Esse instrumento, ele pode ser, o software compara até 8 instrumentos e pode ter informantes diferentes, o que é ainda melhor. Eu poderia aplicar no José, na namorada do José, ou alguém da família do José, ou do trabalho do José. Nesse caso, o José não tinha família próxima, nos últimos 6 meses não teria como avaliar, não tinha uma companheira e não se sentiu à vontade de solicitar a ajuda de nenhum colega de trabalho. Então, por isso tem só isso, só um instrumento, mas no geral a gente procura outros informantes para ser ainda melhor a sua avaliação. Então vamos lá. Isso aqui é análise já da comparação. Então tem o primeiro instrumento e o segundo instrumento e a comparação. Aqui a gente viu que quando a gente compara, ele não melhorou nesses itens que eu marquei, né? Então, ansiedade e depressão, ele ainda continua com medo de fazer algo inadequado, ele ainda cita que às vezes fica triste, em isolamento, ele ainda prefere ficar sozinho, né? Então, algumas coisas não alteraram, que talvez sejam características mais difíceis de serem alteradas do José. E nem é o nosso objetivo na terapia mudar completamente, porque não é possível. Mas ele melhorou em várias coisas. Então aqui a gente marca e até mostra para o paciente o quanto ele melhorou, não é? Então isso aqui é uma análise. Então, de novo, mantém os agrupamentos, ansiedade, depressão, isolamento, queixa somática, problemas de pensamento, problemas de atenção, comportamento agressivo, comportamento de quebra de regras, intrusivo. E aqui tem o item do questionário 12, o significado que aquele item representa, solidão, qual foi o score que ele deu antes, 2, e qual foi o score que ele deu depois, 1, ok? Então, é só vocês acompanharem aí o questionário. Aqui também outros problemas, e aqui não se aplica nesse caso, que é a correlação entre informantes. Não se aplica porque foram diferentes momentos e a mesma pessoa. Aqui é interessante quando tem, por exemplo, se tivesse o dele, ou da esposa e de alguém da família, antes e depois, para você comparar o quanto deu a concordância, o quão concordante eles foram, ok? Aí aqui é de novo aquela linhazinha, né? Só que em barra. Então, comparando José com a amostra normativa da mesma idade, gênero e classe social, o quanto José está com dificuldades clínicas. Então, aqui a gente vê antes da intervenção a barrinha bem alta, né, clínica para ansiedade e depressão, e depois da intervenção ela ainda está presente, mas não é mais considerada dificuldade clínica. E esse foi o principal alvo da intervenção, né? Em isolamento, houve uma diminuição do score clínico, queixa somática também ele deixou de ser clínico, problemas de atenção ele também deixou de ser clínico, e em problemas de pensamento, assim como isolamento, ele manteve o score clínico, mas um score menor, ok? E aqui é a comparação dos agrupamentos, internalizante total de problemas. Então, a gente viu que ele ainda deu clínico para internalizante, mas teve uma queda bem grande, né, de dificuldades. Até em externalizante, que não foi trabalhado, teve uma queda. E em total de problemas, ele apresentou score não clínico depois da intervenção. E os itens críticos também diminuíram. Espero aí que vocês consigam entender melhor e acompanhar agora a análise dos instrumentos, do instrumento que vocês aplicaram no paciente de vocês.